Alô, você, tudo bem? Vamos dar então início ao nosso terceiro módulo de estudos da disciplina de quantificação e geografia. Tá ok, pessoal? Então, nesse módulo, então, dando continuidade, nós vamos estar estudando um pouco sobre a apresentação de dados estatísticos. Então, como nós já viemos dando sequência, né, estudamos no início o que, como fazer os tipos de pesquisa, depois executamos, né, a aplicação de uma dessas técnicas de pesquisa, que é através do método de amostragem, e agora nós vamos fazer um estudo sobre como nós podemos apresentar esses dados estatísticos. Legal? Então, meu nome é William James Vendramini, a disciplina é Quantificação em Geografia. Bom, o que são dados estatísticos, então, né, já que a gente está querendo apresentá-los, analisá-los e interpretá-los, né, os dados estatísticos são os valores obtidos na realização de um estudo estatístico. São produto da observação do fenômeno que se pretende analisar. Então, toda vez que você pega o valor de um determinado estudo, né, esses valores são dados estatísticos. A estatística é a ciência que utiliza as teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto experimentos para modelar a aleatoriedade e a incertezas de forma a estimar a possibilidade, a previsão de um fenômeno futuro, conforme o caso. Então, a geografia ela consegue, a estatística ela tem essa forma de analisar as coisas que acontecem através dos dados, dos números obtidos em uma determinada fonte ou uma determinada pesquisa. Um exemplo, né, de análise de dados estatísticos, né, analisar, por exemplo, o censo demográfico do Brasil, né, realizado pelo IBGE 2021. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, ele anualmente ele apresenta o censo demográfico. O que é o censo demográfico? É a contagem do número de pessoas que existem no Brasil. Então, é feito um levantamento de quantas pessoas temos vivas, quantas pessoas nasceram, quantas morreram, e aí nós temos uma estimativa de quantos brasileiros nós temos. Em 2021, de acordo com o IBGE, nós temos aí 213,3 milhões de brasileiros. Então, é um número interessante que anualmente ele vai sofrer alguma variação, para mais ou para menos. Aí, a análise desse dado, que é o que nós pretendemos realizar nesse módulo, por exemplo. Quanto às formas de apresentação dos dados, então, existem várias formas de se mostrar esse dado através, por exemplo, de uma tabela. Né? O que é a tabela? Né? A tabela é a estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre um determinado assunto. Esses dados eles podem ser do tipo qualitativo, né, relacionando as características e atribuições, ou quantitativo, quando fazemos ali a referência de algum valor numérico. As tabelas que possuem dados qualitativos trabalham com informações como cor do cabelo, animal que gosta, a cor dos olhos, a raça, etc. Né, são formas de se analisar. Já as tabelas que têm dados quantitativos, elas vão informar a idade, número de alunos de uma sala, a nota de um boletim. Então, ela vai envolver algum valor. Existem tabelas com características mistas, onde mostram as duas coisas, né, com informações qualitativas e quantitativas. E aí nós temos aí que toda tabela ela é formada por linhas e colunas, né, que são chamadas de célula, que é a junção entre linhas e colunas, né? É na célula que iremos colocar as informações, nesse espaço ali. Exemplo ali de uma tabela. Então, nós temos aqui alguns exemplos de tabela. Né? Tabela da distribuição da taxa por estados. Né? Aqui nós temos aqui a coluna com os estados, a coluna com o PRODES e as contribuições. E nós temos as linhas, onde nós temos o estado e as informações. Então, nós temos dados quantitativos. Produção agrícola em Goiás 2008. Então, nós temos aqui a coluna com o produto e a coluna com a quantidade. Então, o produto, qual é o produto? Algodão e a quantidade, em toneladas. Arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho e outros. Então, assim, nós temos as formas de se apresentar a tabela. Pessoas com mais de 15 anos em estados pré-selecionados. Quais estados pré-selecionados? São esses aqui, de acordo com essa coluna,
e essa coluna são o número de pessoas. E aí, de acordo com a linha, nós temos essa célula, onde nós temos o estado e o número de pessoas. Bom, uma outra forma de se apresentar os dados é através de gráfico, né? Então, o que é o gráfico? O gráfico ele é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas, de linhas e circulares. Os principais elementos são números, título, fonte e nota de chamada. Então, o gráfico ele precisa ter essas informações para você saber do que está se falando. Então, ele precisa ter os números, obviamente, para poder dar as variáveis e representações gráficas. Ele precisa ter um título para dizer do que é que se trata esses dados. E a fonte, que é de onde foi tirado esses dados, né, de que local. E também, de preferência, e também uma nota de chamada. Então, a nota de chamada é aquela frase que vem em cima do gráfico ali, né? Gráfico 1, análise das notas dos alunos da 8ª série de tal escola. Então, essa é a nota de chamada. Então, nós temos alguns tipos, dentre os tipos de gráfico, nós temos aqui, por exemplo, um gráfico de linha, né, que ele vai trazer sempre as informações em formas mais visuais, em formas de linhas, né? Então, esse gráfico de linha é um tipo de gráfico que exibe as informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, que são esses quadradinhos aqui, ó, ou esses redondinhos, depende de qual é o modelo do gráfico que você está usando, e por segmento, que são essas linhas retas aqui, né, esses valores aqui. É um tipo básico de gráfico comum, né, em muitos campos. Então, é muito comum todas as ciências utilizarem gráficos para poder representar os seus dados. E na geografia não é diferente. Então, essa aqui, ó, níveis de poluição durante as chuvas. Então, é uma forma de análise. Então, nós temos aqui a linha vermelha indica a poluição e a linha azul indica os volumes de chuva. Então, nós temos aqui, ó, uma redução do volume de chuva e um aumento do volume de poluição. Então, essa é uma forma de você apresentar e analisar esses dados. Outras formas, né? Nós temos aqui o gráfico de colunas ou barras, né? O gráfico de barra ou coluna, né? É um gráfico com barras, né, retangulares e comprimento proporcional ao valor que representa. As barras podem ser desenhadas na vertical ou na horizontal. Então, essas barras, né, ou colunas, depende como você trata, ela vai sempre ter o tamanho dessa barra proporcional ao valor que você colocou lá na planilha. Então, aí, isso vai te dar um desenho de acordo com os dados. Então, aqui, ó, países mais populosos do mundo. Então, temos aqui, ó, as colunas aqui, né, ou barras mostrando, barras verticais mostrando qual é o número. Então, ó, por exemplo, China, Índia, Estados Unidos. Então, a China, ela tem aqui, ó, mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 400 mil habitantes. 1 bilhão e 400 mil habitantes. A Índia, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Estados Unidos, cerca de 250 milhões de habitantes. Né? O Brasil aqui, ó, nessa pesquisa, ele estava aqui com um pouco menos de 200 milhões de habitantes. Então, é uma pesquisa um pouco mais antiga, como a gente já viu. Nós temos aí dados um pouco mais recentes. O Brasil já ultrapassou essa centena já. Outro exemplo, taxas de mortalidade infantil por região. Então, de acordo com a região, o número de crianças que morreram. Então, percebam que por aqui dá para se fazer várias análises, né? Além do dado em si, mostrando qual é maior e qual é menor, dizer por que na região Nordeste é maior do que na região Sul. Quais fatores levam para isso? Por que nessas regiões nós temos essa discrepância de valores? O que faz com que lá tenha um número maior de mortalidade infantil do que em outra região? Então, aí essa é a parte da análise do gráfico.
O gráfico de setores ou de pizza, né? Esse gráfico ele é um gráfico circular e ele é tradicionalmente chamado de gráfico de pizza porque ele é um diagrama circular. Então esse diagrama, né, ele vai mostrar ali valores proporcional, né, a cada categoria. Então nesse gráfico é utilizado, por exemplo, o porcentagem para poder dividir percentualmente qual é a proporção de cada unidade que está sendo analisada, de cada dado. E aí eles vai trazer ângulos diferentes. Exemplo, desmatamento na Amazônia. Então aqui ó, temos aqui uma variação temporal de 2001 a 2008 sobre o desmatamento na Amazônia, onde a gente consegue perceber pelas cores qual o ano que teve maior ou menor desmatamento. Né? Exemplo, em 2003 teve cerca de 25.247 desmatamento, de acordo com a cor. Ó. Olha a leitura da legenda aqui nesse caso, da legenda do gráfico. Já nós temos aqui ó, que em 2004 nós tivemos um aumento para 27.423. Depois, em 2005, foi reduzindo esses valores, esses números foram diminuindo. Né? Então, o que fez para que esses valores, esses índice de desmatamento diminuísse? Será que foi a criação de políticas públicas? Será que foi uma fiscalização maior? O que aconteceu? Essa é a parte da análise do gráfico. Então, aí cabe ao pesquisador, ao estudante, fazer essa análise, essa interpretação. Um outro tipo de gráfico de setor aqui, ó, participação dos grupos de peixes na população de piscicultura, produção de piscicultura, olha só. Então, você tem aqui o percentual, né, distribuídos aqui, e aí a legenda traz qual é a espécie de peixe que está sendo, que tem maior proporção. Então, pela cor aqui, a gente consegue perceber que nós temos aqui a produção de carpa sendo maior do que as outras, do que o tambaqui, por exemplo, do que a tilápia. Por quê? Por que os produtores estão investindo mais na produção desse tipo de peixe, dessa espécie especificamente? Mais uma vez, nós temos a captação de dados, a apresentação de dados e a análise desses dados. Essa é uma sequência que precisa ser, né, lógica e seguida. As planilhas é outra forma de se apresentar esses dados também, né? Então, quando você pega lá a planilha de um computador, exemplo, né, o Excel do Windows, você tem ali, ó, os dados, né, as colunas mostrando os dados. Então, aqui temos país, população e preço de gasolina. E aí nós temos as linhas que vão dar a célula. Então, na França, nós temos essa população e o valor da gasolina é esse. Esses valores aqui são simbólicos, tá? Não são valores reais, atuais, né? Mas é só para você essa planilha. Aqui uma outra planilha mostrando um pouco mais complexa, mostrando mais dados. Então, quando você tem mais dados, né, você também tem a possibilidade de fazer com que esses dados se tornem outras coisas, como, por exemplo, o gráfico. Então, olha só, essa planilha, você seleciona ela, clica em inserir e vai lá no ícone gráficos. E aí ela vai te dar ali já o modelo do gráfico que você quer. Bom, há um exemplo agora, né? Vamos pegar um exemplo, analisando e interpretando os dados. Então, aqui eu tenho aqui um gráfico mostrando um gráfico de barra, mostrando o consumo de energia dos últimos 7 meses em quilowatts. Né? Aqui, ó, consumo em quilowatts-hora. Então, nós temos aqui que os meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e nós temos o consumo em quilowatts. Então, esses são os valores em consumo. Percebam que há uma variação. Então, a lógica aqui, então, nós precisamos analisar. Então, conforme essa análise, nós podemos fazer algumas perguntas. Qual o mês de maior e de menor consumo de energia? Então, qual será desses dois aqui, desses meses apresentados, qual que foi o que teve o maior consumo e o menor consumo? Obviamente, o gráfico ele já salta aos olhos e nos mostra que setembro foi o de maior consumo e abril foi o de menor consumo, apresentando respectivamente 240 e 40 kWh consumido.
Alternativa B, que fatores podem desencadear um aumento de consumo de energia? Então, percebo que conforme os meses foram passando, chegando para setembro, o consumo aumentou. Quais os fatores levam para isso? O que pode fazer aumentar a energia, né? O consumo de energia, né? Exemplo, pode ser pelo aumento da temperatura e redução da umidade, com as estações do inverno e primavera e verão. Então, a tendência é o inverno, você utiliza mais aquecedores e chuveiros elétricos, e depois nós temos aí a primavera com temperaturas altas, e aí, obviamente, o consumo de ar-condicionados e produtos refrigerados aumenta. Então, essa seria uma forma da gente estar interpretando os dados. Bom, nessa unidade 3, então, nós precisamos, né, nesse módulo 3, nós precisamos fazer uma pesquisa e que será a nossa avaliação. Então, nessa unidade, você deverá entregar uma pesquisa quantitativa em fontes governamentais, como o IBGE, por exemplo, e gerar um gráfico realizando a descrição da escolha dos dados, né, da fonte, o tipo de gráfico escolhido, descrevendo o que entendeu dos dados do gráfico, né, e enviar esse arquivo. Então, você vai lá, coletou os dados, colocou todos esses dados numa planilha, por exemplo, ou numa tabela. Esses dados você vai gerar um gráfico desse dado. Aí depois você vai analisar esse gráfico. E aí você vai descrever por que você escolheu essa fonte de pesquisa, quais foram, né, qual tipo, por que você escolheu esse tipo de gráfico, né, e por que que você tem ali, e o que você conseguiu interpretar, o que você entendeu do resultado desse gráfico. Bom, quando a gente vai escolher um gráfico, pessoal, dependendo do tipo do dado, a gente vai precisar usar um gráfico mais específico. Então, o gráfico de linha, ele é mais indicado quando você tem ali poucas variáveis, né, de 2 a 4 variáveis apenas em uma escala temporal. Observem que aqui existe uma linha do tempo. Então, uma linha do tempo ela é importante para indicar, você poder utilizar o gráfico de linha. Então, você quer analisar um fenômeno em um determinado período. Já o gráfico de coluna é quando você tem vários valores em um mesmo período. Então, é o mesmo período e eu tenho vários valores. Aí o gráfico de coluna ele é mais indicado e mais aconselhável. Já o gráfico de setores, né, ele é aconselhável quando você vai trabalhar com dados percentuais. Então, toda vez que você for trabalhar com dados percentuais, o gráfico de setores é o mais indicado. Então, por isso que você vai ter que analisar e escolher o tipo de gráfico que você vai apresentar conforme o dado que você pesquisou, conforme a amostra que você realizou ali naquela fonte. Tá ok, pessoal? Então, esses dados nessa pesquisa, então, ela vai ser necessário, né, que vocês realizem e apresentem essa pesquisa com gráficos, tabelas, né, e análise desses gráficos, demonstrando um aprendizado adquirido nessa unidade, seguindo a mesma formatação da unidade 2, né, que é aquela mesma, o mesmo texto lá, com fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas e todas aquelas orientações que estão no plano de ensino. Toda essa apresentação ela vai ter aí, deve ser entregue ali com de 3 a 5 páginas, né, até o dia 18/2 ali. Então, há um tempo considerável para vocês realizarem essa pesquisa. A dica é não deixe para a última hora, né, que vocês, para que não tenham uma apresentação e uma utilização com maior qualidade e eficácia. Essa data, pessoal, são datas limites, né? O que é uma data limite? É a data final, tá bom? Bons estudos para vocês, né? Até um próximo momento, né? Se vocês precisarem. Importante, pessoal, vamos dar agora, para a gente finalizar, uma olhadinha na nossa, nas nossas datas importantes para a gente não perder aí. Bom, como vocês podem ver, isso está lá no plano de ensino lá da disciplina, né?
A unidade 1, ela vai ter como atividade o questionário avaliativo, ela deve ser realizada, né, até o dia 12/12, então é até essa data, pode fazer antes, tá ok? Não precisa deixar para a última hora. A unidade 3, vocês vão fazer ali uma pesquisa por amostragem e a tabulação desses dados e entregarem até o dia 16/1/2022. Na unidade 3 é o envio de arquivo, né, que é com essa análise de dados e apresentação de um gráfico em dados quantitativos, que deve ser enviada até o dia 18/2/2022. E aí nós temos aí para quem perdeu a, a unidade 2 ali, o prazo, né, de envio desse arquivo, estará realizando aí a prova de segunda chamada para substituir, para refazer, vamos dizer assim, essa atividade da unidade 2, né, que será realizada aí no dia 12/3/2022. Eu aconselho que vocês entreguem a pesquisa, porque a prova ela é objetiva e ela tem uma possibilidade de vocês terem uma nota pior, né? Então, eu indico muito forte que vocês façam uma pesquisa. Aí depois nós temos a prova a data de recuperação e a prova final para quem não conseguir, tá ok? Bom, pessoal, por hora é isso, né? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem à vontade para tirar dúvida, questões, questionamentos, reclamações, né? Estamos aqui para ajudá-los a aprender nessa disciplina, compreender os conceitos e as técnicas de realização dessas pesquisas, e assim vocês possam ter um bom resultado no futuro, que é a aprovação, e eu espero que o principal é o aprendizado, né, nessa disciplina que é tão importante dentro do currículo da geografia e para as outras pesquisas que vocês forem realizar também. Tá ok, pessoal? Forte abraço, então, até a próxima.